Olá, olá, boa noite. Tô aqui para mais uma live. Essas lives de quarta que eu faço, que são com especialistas, são amigos meus, pessoas que eu conheço, confio e pessoas que são especialistas em áreas que se cruzam aí com o estilo de vida, com o meu trabalho, com a prática integral. E por isso eu recebo aqui tantos médicos, pessoas da área da psicologia. E hoje em especial estou recebendo não só um médico, mas o Dr. Rodrigo Romano. Quis muito trazer ele aqui. Espero que dê tudo certo aí para entrar. Olá, boa noite. Oi, Ju, tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Tudo bem. Tá ouvindo Obrigado bem? pelo convite. Estou ouvindo bem. Obrigado pelo convite. Eu estou ainda aqui no Ai, consultório, que acabei bom. agora e deu tudo certo. Ai, que bom, que ótimo. Prazer receber você aqui. Eu estou com esse propósito aí de levar e estreitar um pouquinho mais a medicina, as questões da ciência, para essa prática do dia a dia, né? Para a gente conseguir traduzir isso de uma forma mais simples, né? Para as pessoas que querem uma melhor qualidade de vida, que querem colocar em prática aí, e por isso se curarem internamente e realizarem seus sonhos, como é o tema que a gente vai falar hoje, né? Então, muito obrigada de você estar aqui, Rô. E assim, você que é um amigo, que assim, tem uma família que eu amo, tem uma esposa que é uma querida para mim, que é a doutora Érica. Logo mais a gente vai conversar com a Érica aqui, que tem um outro propósito maravilhoso. Mas muito obrigada, viu, de você ter aceitado esse bate-papo aqui. Bom, eu achei o tema super pertinente, né? E ainda mais nessa linha que você trabalha, eu acho que a gente só vai ter um papo gostoso de acrescentar, que é um ganha-ganha, né? Porque realmente a gente tem visto que às vezes as pessoas têm que parar um pouco e pensar e virar um pouco para dentro de si para poder seguir em frente nessa batalha, que eu digo que é uma jornada, né? E o nosso papel como médico é a mão junto do casal, vamos por aqui, vamos por ali, mas de vez em quando eles têm que fazerem uma introspecção e ver qual é o melhor caminho, né? Sim, sim. E assim, eu na minha carreira aí, 20 e tantos anos treinando pessoas e acompanhando ali diariamente, né, o estilo de vida das pessoas, eu atendi e acompanhei muitas mulheres que quiseram engravidar, né, casais que quiseram ter filhos, e a angústia que era de tentar e não conseguir, né? Então, assim, acompanhei pessoas que realmente se colocaram aí internamente para tentar entender o que estava acontecendo. E até hoje, né, eu trouxe isso porque hoje eu também estou com muitas alunas que estão com dificuldade de engravidar, né? E aí fica aquela dúvida, né? Será que eu tenho? Vou investigar? Será que é alguma coisa comigo? Será que é psicológico? Ou seja, são muitas dúvidas, né, internas. Sim, E isso gera sim. uma ansiedade muito grande, né? Então, eu imagino o quanto você recebe aí pessoas com essa angústia por ser um especialista em fertilidade, né? É. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que Tá cortando um pouquinho para mim, Rô. Você tá me ouvindo bem ou tá de- cortando? eu tô, eu tô te ouvindo bem. Para mim tá Deixa eu dar uma cortando um mexida pouquinho a aqui no meu. internet. Tá. É que esse é um horário que tem bastante live. Às vezes dá uma congestionada aí na internet. O pessoal que está assistindo a gente, se puder colocar, falar se tá legal, Mel- se está cortando a fala ou não, vão dando um feedback aí pra gente, tá bom? Melhorou um pouquinho agora? Melhorou. Melhorou? Tá dando um delay, mas estou ouvindo. Tá certo. Então, eu acho que, não sei se ficou claro, mas assim, a gente tem notado que a infertilidade ou o tratamento de reprodução assistida
deixou de ser uma coisa um pouco escondida, né? Que os casais, muitos casais sofriam silenciosamente, né? Então, assim, não conta para ninguém, e aquela reunião familiar, e aí, quando que vem, quando que vem, e assim, o casal não quer se expor. Isso ainda tem, ainda existe, mas menos, né? Agora, tecnicamente, eu acho que é importante a gente divulgar qual que é a definição de infertilidade, quando que eu considero que um casal tem infertilidade. Então, isso é um dado muito importante. Então, o casal que ficou mais de 12 meses tentando ter, sem contracepção, tendo relação aí umas 2 vezes por semana, e em 12 meses não conseguiu conceder, a gente já considera que isso é um quadro de infertilidade. Não Uhum. necessariamente significa que esse casal vai para um tratamento de alta complexidade, mas ele já deve procurar um especialista, né? Porque o que é muito comum, Ju, a gente vê, assim, mesmo às vezes casais que têm 3, 4, 5 anos de infertilidade, e assim, poxa, por que que não veio um pouquinho antes? Às vezes por falta de orientação. Então, Uhum. essa definição é muito importante. Então, você não necessariamente também precisa ter algum exame alterado para você ter o diagnóstico de infertilidade. Muitas vezes, todos os exames estão normais, mas o casal tentou por 12 meses e ele já tem esse diagnóstico que o tempo já mostrou para a gente, né? Então, Entendo. aí precisa a ajuda de um especialista. Existe um diagnóstico que se chama infertilidade sem causa aparente. Depois a gente pode Uhum. aprofundar um pouquinho mais. E isso, lógico que é onde vai estar tendo a interface, vamos dizer assim, com o seu trabalho, né? Que será que é Sim. sem causa aparente mesmo e tal? E esse timing, muitas vezes acabam deixando para trás esse timing. A, a mulher começa, a partir dos 35 anos, a cair a fertilidade dela. A reserva ovariana começa a diminuir. Às vezes, simplesmente a idade, quando a mulher chega próximo dos 40 anos, pode ser somente a idade, pode ser uma causa de infertilidade, entendeu? Sim, sim. Ô, Rô, é interessante o tema, né? A gente fala da dificuldade de engravidar, mas eu acho que tem uma coisa para a gente olhar antes, né? Que é falar sobre fertilidade humana, né? Uhum, Acho que os tabus vêm diminuindo cada vez mais, né? Antigamente não se falava jamais sobre esses assuntos abertamente. Hoje isso já é uma conversa de família, né? O que a ciência hoje mostra para gente que possa estender um pouco essa fertilidade? Ou será que é interessante que isso aconteça, né? Porque o ser humano ele vem mudando um pouco o seu jeito de viver, principalmente as mulheres, né? Então a minha mãe casou sim. aos 18 anos, eu casei com 25 e as minhas sobrinhas provavelmente já vão casar aí com 30, talvez Malu com um pouco mais, não sei. Então, isso vem mudando esse estilo de vida. Porém, a nossa biologia não, né? Então, nosso ser biológico, assim como a Lua e o Sol, ele se mantém ancestralmente igual, né? Uhum. Com algumas adaptações. O que mudou ao longo do tempo e o que as pesquisas sobre fertilidade dizem? É possível fazer algo para a gente estender um pouco mais isso? Ou se manter pelo menos fértil na idade em que a mulher tem que estar fértil, né? E o homem É. também. Hoje, infelizmente, a biologia não acompanhou a evolução da sociedade, né? Então, assim, a gente pode ir lá atrás ainda. Quando que a mulher, do ponto de vista biológico, ela está pronta para engravidar? Lógico que eu estou falando única e exclusivamente do ponto de vista biológico, né? Sim, Então, sim. teoricamente, 2 anos depois da menarca, a adolescente, na verdade, já é a fase que ela começa a entrar na fase mais fértil dela, Tem né? uma média E essa 14, 15 anos, né? se ela menstrua com 12, os primeiros 2 anos ela tem uma certa irregularidade menstrual, a ovulação é muito Uhum. irregular. Depois de uns 2 anos que ela entrou na menarca, ela que ela teve a menarca, né? Ela já começa a ter uma regularidade menstrual e é a fase que a mulher começa a ter uma maior fertilidade. Do ponto de Uhum. vista biológico,
Então, o que acontecia no passado, né, trazia menos complicações, menos dificuldades para engravidar, uma menor dificuldade para engravidar. Agora, Uhum. a partir do momento que a gente vai adiando a maternidade, a biologia não mudou, é a mesma. O que tem é recurso, né? Então, hoje as mulheres se cuidam muito mais, elas têm uma alimentação bem melhor, talvez, né, em algumas situações. Então, duas coisas: as mulheres estão adiando a maternidade e tem recurso para tentar preservar, eu já vou comentar sobre isso. E os homens também, a quantidade de espermatozoides e a motilidade do sêmen, a qualidade de uma maneira geral do sêmen tem piorado. A maioria dos trabalhos falam que a qualidade do sêmen do homem da cidade ela é inferior à do homem do campo. E aí Isso, já tem isso não tem a relação de... ver com a genética dele. Não, tem uma relação de causalidade com a poluição. Isso já tem publicado que a poluição atmosférica diminui a fertilidade do homem. E Tá. a Então mulher, vamos imaginar que a chegada do esperma até o óvulo é uma grande maratona. Então é como se o atletinha da cidade fosse aquém do atletinha lá que vive na zona rural, vive na natureza, né? é, eu estou falando, obviamente, do ponto de vista de estudo de estatística, né? Então a gente Sim, tem sim. análise estatística desses trabalhos que mostram que tem alguns trabalhos clássicos, inclusive nacionais, mostrando estudos em Cubatão e tal, que você tem uma piora Uhum. da qualidade do sêmen, né? Com a Sim. poluição. E a mulher, ela está mais relacionada à idade que ela decide engravidar. Então, a Uhum. qualidade do óvulo cai da mulher, por quê? Com a idade. Muito mais rápido que o homem. Porque a mulher já nasce com esses óvulos, desde a hora que ela está na barriguinha da mãe dela, ela já tem esses óvulos prontos já. E eles estão Uhum. única e exclusivamente armazenados. Quando ela começa a ciclar, começa a menstruar, começa a ter os ciclos, ela termina de amadurecer esses hormônios e aí ela já entra numa fase que após os 35 anos, esses ovários têm 35 anos também. Uhum. Então, Sim. esse material ele foi submetido a um estresse oxidativo, né? E aí acho que vale a gente fazer esse link com o seu trabalho, que assim, Uhum. ela não se cuidou, não praticou atividade física, alimentação errada, tudo isso, a parte mental também não ajudando, isso vai piorar o estresse oxidativo nesse ovário e vai fazer ele envelhecer um pouquinho antes. Então, após os 35 anos, o material genético que está dentro do ovário ele está mais sujeito a mutações. E isso faz com que a fertilidade seja menor da mulher. É lógico que eu conheço um monte de gente, você também, que engravidou com 40, que engravidou com Sim. 42, ou até que engravidou com 45, achou que estava na menopausa e estava grávida. Mas Uhum. assim, a população infértil é diferente da população fértil. A gente tem que separar muito bem isso. Então, o primeiro É um alerta é desvio padrão, né? o primeiro alerta é o tempo de infertilidade. 12 meses está mais do que na hora de procurar o especialista. Eu diria Uhum. até que se você tem mais do que 37 anos, mais do que 6 meses de tentativa, já começa a fazer os exames, tá? Uhum. Agora, outro alerta é a idade, né? A idade da mulher. Se tivesse que fazer uma campanha de saúde pública para diminuir a infertilidade, o slogan dessa campanha seria: tente não adiar muito a sua maternidade. E o que tem de recurso para a gente combater isso, né? Até O que porque, que né, quando uma mulher, eu acredito que quando uma mulher decide olhar para isso, é porque ela olhou para si de uma forma integral, né? Então ela fala, nossa, eu quero ser mãe, então em algum momento eu preciso olhar o que eu preciso fazer na minha vida, na minha saúde, eu preciso olhar para essa saúde. Então tá muito ligado o cuidado de si próprio, né? Com o cuidado que a gente precisa para aumentar aí a fertilidade, o tempo que a gente pode gerar uma outra vida, né? É até filosófico falar disso,
mas é isso, né? Quanto mais potencialmente você está em você, mais potencialmente você também pode gerar uma outra vida, né? E quanto mais distante, né, desse processo talvez você esteja, né, desse processo natural, você começa a se distanciar também dessa capacidade, né? Sim, sem dúvida. E acho que a gente trazer para a realidade do que você falou, da sociedade atual. Não adianta eu Sim. ficar com um discurso aqui super acadêmico falando que tem que engravidar antes dos 35 e tal, sendo que a gente sabe qual é a realidade. Difícil uma paciente chegar, por exemplo, no meu consultório antes dos 35 anos. A Uhum. média de idade que eu recebo aqui no consultório é de 38, média. Ou seja, tem Oh, voltou. Agora voltou. Eu falei, onde? Eu até te mandei no WhatsApp. voltou. Falei, cadê você? Não me deixe só. É, coisas da internet. Tá certo, tá certo. Mas tá bom. Ah, o papo tava muito bom. Pois é, agora eu perdi um Então, a pouco o gente. fio da meada para entender até onde você me ouviu. Tá. Então, a gente estava falando um pouquinho do que a gente pode, como a mulher de hoje, que você falou que você recebe aí uma média de 38 anos tal. Então, realmente está muito difícil a gente mexer nessa idade, né? Então, a gente Uhum. sabe que a mulher, às vezes, ela tem uma carreira. Essa mulher, ela não tinha o sonho de uma carreira antes, né? E a gente sabe que se um ano parado, às vezes, né, que você tem que amamentar, você tem que dar aquela desacelerada, gera uma insegurança aí nesse processo da carreira, da competição, enfim, de uma série de maluquices que a mulher tem aí de insegurança na mente. Então, acho que era um pouquinho isso que a gente estava falando. Como É isso. lidar com tudo isso, né? Isso. Então, a medicina, o que ela tem de recurso hoje, que já é uma coisa que deixou de ser experimental. Tá ouvindo bem, Ju? Bem, tô Bem, ouvindo. deixou de ser experimental e a gente tem usado e aumentou bastante aqui no consultório a preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem de recurso é a paciente chegou por volta dos 34, 35 anos, não tem nenhuma perspectiva de curto prazo, de médio prazo, de engravidar, a melhor opção que ela tem na medicina hoje é o congelamento dos óvulos, né? A Sim. gente não consegue, existem estudos, né, para a gente tentar prolongar a ovulação, adiar a menopausa, mas ainda são estudos que, para até chegar na gente, na prática clínica mesmo, é, Hum. acho que muito improvável que num Sim, curto mas espaço é de tempo porque a gente tenha. não é um processo pontual, né? É uma questão Uhum. sistêmica, né? Não adianta você retardar um processo se todo o resto, depois que vai acolher esse bebê, também já não está no seu momento adequado, né? Aliás, essa é uma É, dúvida que eu tenho. A mulher que ela congela o óvulo, né? Depois, digamos que com 43 ela resolva colocar o óvulo. A sua estrutura para receber esse óvulo, ela não envelhece na mesma proporção? Como é isso? o que determina o sucesso do tratamento é a idade do óvulo, não a idade do útero. Por isso que às vezes você vê na televisão mulheres que engravidaram com uma idade mais avançada em outros países ou até aqui mesmo. Até tem um questionamento ético sobre isso, né? O Conselho Uhum. Federal de Medicina, ele se posiciona, ele recomenda que ninguém engravide após os 50 anos, tá? Mas é uma Até discussão 50, então, eticamente, tudo é, bem. assim, só que o Conselho também foi alvo de um questionamento que estava cerceando o direito de algumas mulheres. Então, 52, 53, que estavam em bom estado clínico, né, de saúde, e que queriam engravidar, às vezes até um pouco mais. Então, elas questionaram isso. Poxa, você é uma entidade de classe, tá? Cerceando o meu direito de engravidar. Então, tem sim algumas mulheres que conseguem gravidez até com mais, só que sempre com ou óvulo preservado previamente ou com ovo doação, né? Doação de Certo. óvulos. Usar o seu próprio óvulo
depois dos 45 anos, não é recomendado pelo risco que a gente tem de alterações, de malformações e mesmo a probabilidade de dar certo é muito pequena, né? Então, assim, o congelamento de óvulos, ele pode ser uma ótima saída, como você como a gente já falou aqui, para preservar a fertilidade. Mas e aí? Eu vou fazer isso depois, eu estou com 40 anos, eu estou obesa, ou 45, eu estou obesa, eu estou com problema no joelho, eu não consigo fazer um agachamento, eu não consigo me equilibrar direito sem barriga, imagina com barriga, né? Então, assim, aí é super indicado uma avaliação clínica para ver se a mulher tem condição de aguentar a gravidez, né? Sim, porque o Então, peso não é. gera um risco sistêmico, né, também, né, para a Sim, coluna, uma série sim. de coisas. Né? Risco de Agora, hipertensão, risco de sim, diabetes gestacional, uma série de coisas que pode vir junto nesse pacote. Então, quando você claro. congela o óvulo, você preserva a tua fertilidade. Mas se Uhum. você adiar depois para engravidar numa fase onde, como você mesmo falou, o corpo não está pronto para uma gravidez, você pode ter complicações obstétricas e ter um pré-natal de alto risco, né? E o congelamento de óvulos não te livra disso, né? Outra coisa, Ju, que é importante falar rapidinho, que é o congelamento de óvulos também, ela não guarda o bebê com a gente, né? Ela congela os óvulos. Então, Sim. às vezes ela congela meia dúzia de óvulos e não é o suficiente para ela conseguir uma Uhum. gravidez também. Então, Sim. isso tem que ser muito esclarecido para os pacientes quando vão para o procedimento também, né? Sim. Para o número de tentativas que é preciso, né? Às vezes não dá. Exato. Muito interessante. E aí você falou do estresse oxidativo, né? Para a gente ilustrar um pouquinho mais isso para as pessoas, né? Que esse estresse oxidativo ele vem exatamente desse estilo de vida exaustivo, né? De dar de ombros muitas vezes por coisas muito simples, porque como a gente estava falando, a nossa biologia não modificou ao longo de todo esse período em que a medicina, a tecnologia, isso tudo avançou muito rapidamente, né? Então, a gente Sim, está entrando aí em um certo choque, né, em relação a todo esse processo. E é preciso reeducar o ser humano para que ele volte a ser um pouco humano e menos máquina, né? Então, o certo. próprio não dormir no horário certo, né, faz com que a mulher ou o próprio homem esteja em maior estresse oxidativo, né, porque não pega o horário oportuno aí dos hormônios, né? Como você mesmo falou, o sedentarismo que gera um impacto muito ruim para o corpo, a alimentação também, tem mulheres que nem almoçam, né? Vão passando aí por cima de questões orgânicas como a própria alimentação. E um tema que eu acho que se cruza totalmente a esse, eu trabalho com mindfulness, né? Que traz as pessoas para viverem o agora, para diminuírem a ansiedade. E a ansiedade, ela se cruza muito quando a mulher começa a perceber, porque o homem, aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. A mulher, ela tem um certo prazo de validade para ser mãe, né? Para estar no seu momento fértil e produzir. O homem, não, né? Ele tem, isso é muito mais estendido, talvez o dobro quase. A gente fala que o homem começa a diminuir a fertilidade depois dos 50 anos, né? Mas ele não zera, como a mulher que entra na menopausa. Ele só diminui um pouco a capacidade de fecundação, mas ele ainda pode ser pai até o final da vida, né? Sim. E aí, com essa história, né, da mulher ter que estudar também, ter que trabalhar, uma série de coisas, muitas vezes ela abre mão, né, de sair, de buscar um parceiro, né, de casar e de ter esses momentos que vão formar uma família. E às vezes ela se dá um